Boa noite, bom dia, boa tarde, caros alunos do oitavo ano. Hoje nossa aula com o professor Alfredo, aula de geografia, não é isso? Vai ser sobre população e economia na América. Veja, nós vamos estar pulando alguns quadros. Hoje nós vamos falar mais especificamente sobre a economia, que a população, apesar de ter em primeiro lugar, ela é um pouquinho mais complexa. Eu deixei para a próxima aula. Se a gente entender a economia, fica mais fácil depois a gente compreender esse dado da população, tá certo? Então, na aula anterior, nós falamos dos aspectos físicos, não é isso? Naturais, da localização da América, falando da diversidade de clima, não é isso? Na aula anterior, da hidrografia. E hoje nós vamos falar também da diversidade econômica, porque quando a gente fala do continente americano, a diversidade é grande. Lembra que a gente já falou diversas vezes, você assistiu a aula pela televisão, eu sempre na minha aula estou falando da América, às vezes se torna até um pouco cansativo, mas é dentro do contexto. Toda análise que a gente faz no aspecto econômico, social, ético, religioso, tudo, ele está dentro de um contexto histórico. Então a América ela teve dois tipos de colonização. Ela teve a colonização de povoamento, não é isso? Que foi a América Anglo-Saxônica, e ela teve uma colonização de exploração que foi na América Latina. Então são duas colonizações distintas. Esse de colonização se tornaram país desenvolvido, um ótimo índice do índice de desenvolvimento humano. Em contrapartida, a América Latina ela tem uma das piores desigualdades do mundo, exatamente pelo resquício ainda da colonização. Todo hoje nós temos esse histórico hoje da sociedade brasileira, com essa brutal desigualdade, poucos têm muito, muitos não têm, isso é resquício ainda do período colonial de exploração. Quando esse país foi dividido em capitanias hereditárias, 14 capitanias por uma minoria, aonde o branco sempre teve privilégio, aonde o outro era mão de obra escrava, depois vai trabalhar, mas não teve acesso à educação, tudo gerou isso. Então, a disparidade é grande. Então, nós vamos falar primeiro aqui sobre um pouco do aspecto histórico e econômico, sobre densidade demográfica. Lembra, densidade demográfica é quando eu pego a população de uma área, não é isso? Eu pego a população e divido pela área dela. Então eu quero saber a densidade demográfica do Brasil. Eu pego qual a área física do Brasil? 8.514.000 km². Eu divido pela sua população. Hoje eu vou chegar no índice de 24, 25 pessoas num quilômetro quadrado. Na América, ela é mal distribuída. Em alguma parte você tem alta densidade, acima de 200, 300 pessoas por quilômetro quadrado, e em outro lado você tem vazio demográfico. Mas por que isso ocorre? Primeiro vamos ver no aspecto físico. Olha para o mapa aqui. Lá em cima eu tenho áreas polares. Mal que o Canadá e o extremo norte dos Estados Unidos. Você tem uma ideia, o Canadá é o segundo maior país do mundo, eles têm 30 milhões de pessoas. Eles têm em média 3 pessoas no quilômetro quadrado. Quando eu pego a costa aqui oeste, tá certo? Eu vou ter o quê? As grandes cadeias de montanha. Aqui nos Estados Unidos, para Canadá, tem as rochosas. Aqui na América Central continua. Eu entro na América do Sul, eu tenho a Cordilheira dos Andes. Então isso é um empecilho. Quem é que vai se fixar numa área dessa? Quando eu entro aqui para o Brasil, para a América, aqui na América do Sul, eu vou ter quem? A floresta amazônica, que abrange 6 milhões de quilômetros quadrados, pegando Brasil, Venezuela, Bolívia, Peru, um monte de país. É uma floresta densa, fechada, de difícil acesso. Então, a maior parte da população vai estar concentrada onde? Na costa do Atlântico. Qual o motivo disso aí? Aí vem o aspecto econômico e social. Quando os ingleses colonizaram aqui a América Saxônica, eles vieram pela aqui. Aqui fixaram as 13 colônias americanas. Mesmo no primeiro momento era colônia de povoamento, mas o sul dessas 13 colônias era de exploração. Quando eu pego do México para baixo, todos esses países aqui, ó, tudo foi ocupado também pelo período de exploração. Pega o Brasil como exemplo. Os portugueses chegam, o que é que fizeram? Primeiro momento, tiram para o Brasil. Depois todo o ciclo, por quê? Porque eles queriam estar no litoral para facilitar o escoamento dessa produção. Então isso fez com que essa distribuição no território seja um lugar com alta densidade demográfica e outra baixa. O Brasil é exemplo típico que retrata isso. A costa brasileira, você tem as maiores cidades, tudo isso.
Por que é que Brasília foi criado no centro do país? Exatamente para tirar essa população e povoar mais uma parte. Então, tudo é consequência dos fatores naturais, históricos e econômicos, tá certo? Outra coisa, aqui está dando um dado de 900 milhões de habitantes na América. Como é um dado mais antigo, mais atualizado hoje, nós estamos numa casa de 1 bilhão de pessoas. Olha os indicadores socioeconômicos de alguns países, só para a gente fazer um paralelo. Lembra, quando a gente fala em IDH, é o Índice de Desenvolvimento Humano. A gente leva em conta o quê? Na saúde, expectativa de vida e a mortalidade infantil. Educação, não é isso? E a renda per capita. A renda fica um pouco a desejar, porque quando você pega a renda de um país, você divide pela população, mais ou menos uma densidade demográfica. Ela mostra uma média, mas ela não mostra a realidade. Como a maioria dos países são subdesenvolvidos, você tem uma minoria com alto poder aquisitivo, renda, e a maioria com menor. Então ela distorce um pouco. Mas quando nós pegamos o aspecto, que é o que nós vamos dar mais ênfase na aula de hoje, que é mortalidade infantil, expectativa de vida, escolaridade, a gente vai ver a disparidade. Então pega o Canadá, lembra, colonização e povoamento, melhor qualidade de vida. O IDH ele vai de 0 a 1. 1 seria perfeito, não existe. Mas olha do Canadá, 0,961, muito alto. Apesar dos Estados Unidos ser um dos países ricos e ter a maior desigualdade do mundo, mas olha o índice dele, 0,901. Olha a Argentina, razoável. Agora vamos pegar o Brasil, 0,800. O índice ele é determinado em baixo, médio, alto e muito alto. 0,800 está dizendo que é alto, tá certo? Agora pega o Haiti, 0,529. Então o índice, a disparidade é enorme. Eu pego o Canadá, que é o melhor, 0,961. Eu pego o Haiti, 0,599. Para a gente fazer um paralelo, eu peguei a pirâmide etária que retrata a realidade e nós já estudamos isso, fica certo. Eu peguei a pirâmide etária aqui do Canadá, tá certo? E peguei a do Haiti. Canadá, melhor IDH. Olha a quantidade de crianças de 0 a 4 anos. Baixíssimo. Olha a expectativa de vida e a quantidade entre 45 a 50 anos. Agora olha lá no topo, acima de 85 anos. Sempre lembra, direita, mulheres, esquerda, homem. Então aqui não tem mais nenhuma característica da pirâmide. O que é que me demonstra aqui? População de ótima qualidade de vida, baixa mortalidade infantil, que nasce aqui, alta expectativa de vida e alta escolaridade. Agora vamos para o Haiti. Qual é o maior índice de pessoa aqui? Entre 0 e 14 anos. Olha o índice aqui. Agora olha acima de 60 anos. No Canadá tem mais mulheres com acima de 85 anos do que no Haiti com acima de 50 anos. Aqui o que é que mostra? Alta taxa de natalidade, mas ao mesmo tempo alta taxa de mortalidade. Nasce muita, morre muito. Baixa expectativa de vida, tá certo? Então, um paralelo para a gente entender isso aí. América Latina, vamos lá. América Latina, lembra, nós estamos falando, não é isso? A partir do México para baixo, que foi colonização e exploração. Então, pega México, todos os países da América Central e da América do Sul. Certo? Aí vai dar 48 países. As imagens nem é do México, nem é da Argentina, nem país da América Central, é Teresina. Porque Teresina vai retratar todo o restante. Então, olha os problemas sociais. Nós somos colônia de exploração, então faltou muito. Então, nós pegamos duas imagens aqui. Uma casa que foi alagada e uma avenida aqui, uma rua que foi alagada. Olha como o bombeiro está fazendo. Por que isso ocorre? Primeiro, falta saneamento básico, esgoto interno, para captar todas as águas. A maioria de Teresina hoje, ainda 80% mais, as águas sujas que são de banheiro, não é isso? Da cozinha, vai para onde? Ou para o quintal, ou para a rua. Ela vai correr a céu aberto. Aí o que é que vem ocorrendo? A impermeabilização do solo. A prefeitura vai lá, faz o asfalto, vai lá, coloca o calçamento, todo mundo, maravilha, botou meu calçamento, botou isso. Mas esqueceu das galerias. Quando essa água bate, ela não tem como infiltrar. Então ela vai o quê? Ela vai correr na superfície. Aí cria verdadeiros rios. A expansão de Teresina, apesar de Teresina ter sido uma cidade planejada, que é só o centro entre os rios, a sua expansão deu desordenada, principalmente para a Zona Leste. Então aquela área que tu pega de Joque, São Cristóvão e vem vindo em direção da Zona Leste, ali tudo era o quê? Ali era a área de, nós chamamos microbacia, pequenos rios que caíam no Rio Puti.
Então quando chove aquela água desce, vira aquele caos. Então tá aí os grandes problemas por falta de quê? De infraestrutura. Aí na coleta de lixo não é adequada, fica boiando. Por isso que todo mundo está no calendário. Dengue, chikungunya, todas essas doenças, pessoal em área de risco. Isso aqui é um retrato não de Teresina, mas da América Latina. Se eu for botar a imagem de São Paulo, ainda vai ser pior. Se eu botar da cidade do México, vai ser um caos. Se eu botar da cidade da Bolívia ou de qualquer país, tá certo? Como nós vamos falar de economia, vamos pular um pouquinho agora para o setor primário. Lembra, economia é dividida em 3 setores. Primário, agricultura, pecuária. E o extrativismo, coisa que isso aqui é da natureza. Isso sem produzida, só retira. Minerais, metálicos, madeira, essa coisa toda aí. Secundário, vai estar concentrado a indústria e a construção civil. E o terciário, a prestação de serviços. Peguei também para a gente fazer um paralelo com os Estados Unidos, mas quando eu pego a agricultura americana, é a mesma coisa canadense. O Canadá é como uma apêndice. A sua economia é dependente e baseada exatamente na americana. Todo esse tipo de... Você viu um, você vê outro. E depois nós vamos pegar na América Latina. Então os Estados Unidos é chamado de celeiro agrícola do mundo. É uma das maiores produtividades do mundo, tá certo? Ele divide seu território, conforme o tipo de clima e solo, ele divide em cinturões, em belos. Vocês viram isso com o professor lá, Barrinha, lá na televisão, ele já está bem adiantado com alguns assuntos, mesmo lá, mas vocês já viram isso daqui. Então aqui ele só está recordando. Então aqui ele tem cinturão de tudo. Ele tem do trigo, ele tem o cinturão do milho, do algodão, do laticínio, subtropicais. Então eu pego essa parte verde lá embaixo, subtropicais. Por quê? Porque aqui é a Flórida, uma parte onde é mais quente. Eu vou desenvolver o quê? Produtos tropicais, cana-de-açúcar, vou produzir um pouco de milho, entendeu? Quando eu pegar áreas temperadas mais frias, eu vou pôr centeio, cevada, criação de gado, tá certo? Então os Estados Unidos, ele é riquíssimo nisso daí. Infraestrutura enorme, altamente mecanizada, mão de obra qualificada, pouquíssimas pessoas trabalham no setor agropecuário. Agropecuário, agricultura e pecuária, é a junção com a indústria. Então a infraestrutura é uma coisa de louco. E outra coisa, sua produção é voltada para o mercado interno, ou seja, primeiro vamos abastecer o nosso mercado para a população americana. O excedente a gente vende, tá certo? Então lembra, agricultura americana, celeiro agrícola do mundo, mecanizada, especializada, mão de obra qualificada, tá certo? Tudo isso. Quando eu pego a agropecuária na América Latina, tá aqui o globozinho mostrando, para a gente sempre estar relembrando, para ir esquecendo, ó, México, América Central e América do Sul. Aí ela vai ser diferenciada. América do Norte e os Estados Unidos, colônia de povoamento, tudo que produzia era por terra. América Latina, colônia de exploração, tudo que produzia para a metrópole. Então vem as heranças coloniais, monocultura de exportação. Pega o Brasil como exemplo. Cana-de-açúcar, ciclo da mineração, café, ou seja, tudo era produzido não pensando no mercado externo, mas na metrópole e no mercado externo, exportar. Então ele chama de plantation, que é uma plantation, tipo do ciclo da cana-de-açúcar no Brasil. Grande latifúndio, mão de obra escrava, tá certo? Monocultura, um único produto, só produziu o que? A cana-de-açúcar, e voltada para o mercado externo. Depois vem quem? O café. Do mesmo jeito, tá certo? A América Espanhola, que é essa outra parte aqui, ó, da América Central, o México e a costa oeste foi colonizado pelos espanhóis. No primeiro momento, eles não se preocuparam com a agricultura. A preocupação dele era minerais metálicos. Encontraram muita prata, parte ouro aqui, ó, exterminaram as populações, o caso do México, não é isso? Aí aqui na costa aqui oeste pegou Chile, Bolívia, Colômbia, essas aqui leva tudo. Quando isso entra em decadência, aí é que eles começam a implantar a agricultura já no século XVII e XVIII. Então, como é marcada a organização espaço-rural? Destruição da vegetação nativa. Se eu pego o Brasil, a Mata Atlântica é o exemplo, que tinha que estar aqui, ó, na costa litorânea para poder mandar para a Europa. Então, desmatamos, acabamos com ela. Latifúndio era dividida em capitanias hereditárias, terra que não acabava muito, então concentração fundiária. Essas são as características dela. E tem outra coisa, fornecedores de matéria-prima. Sempre foi isso. A economia da América Latina, em geral, é considerada subdesenvolvida e dependente.
baseado na exportação de matéria-prima. Setor primário, extrativismo, agropecuário, depende bastante do exterior. Se a crise econômica está no mundo, o pessoal deixa de comprar, lá vem a dependência. Ou seja, nós somos altamente dependentes desses países desenvolvidos. Tá certo? Estados Unidos, hoje não só os Estados Unidos, mas também o México. Agora, alguns países vêm se desenvolvendo em suas indústrias, setor secundário, lembra? Já falamos aqui. E nos serviços terciários, dentre os países podemos destacar, tem o México, o Brasil, o Chile e a Argentina. Mas mesmo assim, ele ainda passa por problema grande. Vamos pegar exemplo como o Brasil. O Brasil também é considerado um celeiro agrícola. Nós também temos agricultura moderna como os Estados Unidos. Até na soja nós somos muito mais produtivos do que eles. Mas nós continuamos ainda também com o quê? Com a agricultura de subsistência. E qual é o mal do Brasil? A produção dele e da maioria não é para o mercado interno, é para o mercado externo. Pega o Brasil como exemplo. Somos o maior produtor de açúcar do mundo e exportador de café, resquício lá da colonização. Café, açúcar, suco de laranja, carne de frango, bovina, minérios, pode até dar metal como exemplo, o caso do manganês, minério de ferro. Então nós dependemos do quê? Do mercado internacional, dos valores, dos preços são voláteis. Se tem muita produção de outro, o preço cai. Aquela coisa do capital brasileiro, da oferta e da procura. Então tem isso. E o Brasil, como é que nós somos os maiores produtores desses produtos e como nós já temos fome? Nós precisamos de Bolsa Família. Por quê? Porque o Brasil não se preocupa em primeiro momento em abastecer o mercado interno. É vender esse produto para entrar de divisa e poder pagar suas contas. Tá certo? E aí gera isso. E as indústrias são dependendo das transnacionais, porque a maioria são o quê? Filiais. E quando não são, nós somos local de montar. A tecnologia e o avanço é feito lá fora. Por isso que no Brasil não é correto você falar indústria de automóvel. Nós falamos montadora. Por quê? Porque a maioria das peças já vem pronta, vem de fora. O modelo de carro que a gente vê no Brasil, que nós chamamos de design, ele é desenvolvido aonde? Lá na sede dessas empresas transnacionais. Aqui ele já vem pronto. Então nossa dependência é isso. América do Norte, produtora fortíssima para o mercado interno. América Latina, agricultura e subsistência, sem técnica, sem ser mecanizada, voltada para o consumo interno. Ácido de plantation, moderna, latifúndio, voltada para o mercado externo. E aí as consequências de tudo isso vem o quê? Vem o setor terciário. No Canadá e Estados Unidos, o setor terciário ele é formal. A mecanização da agricultura libera a mão para onde? Setor secundário. No secundário vem a automação da produção. Liberou esse trabalhador para onde? Setor terciário. O que é o setor terciário? A prestação de serviço. São os bancos, é o comércio, é o turismo. Então você libera essa mão para o setor terciário, altamente qualificada, formal, com todos os direitos. Pega a América Latina. Esse trabalhador é expulso da zona rural, está do setor primário, porque lá é latifúndio. Muita terra na mão de poucos. Lá, na maioria, são empresários do setor primário, não agricultura. Ele é expulso. Ele vai para a grande cidade. Ele não tem uma qualificação, ele não tem uma profissão. Vai morar onde? Nas ilhas, nas favelas. Se ele não é qualificado para a profissão, ele vai viver o que nós chamamos de bico. Por isso que é informal. É o pedir trabalhar por dia, é a mulher com a carteira na mão, uma filha imensa para arrumar um emprego, são os camelô, não é isso? Então isso que é o setor terciário, atrofiado, informal, sem direito trabalhista. Se eu estou trabalhando por conta, eu não pago uma previdência. Se eu me machucar, eu não vou receber um salário enquanto eu fico bom. Eu não contribuo para a previdência, nunca vou poder me aposentar. Eu não tenho como ter o fundo de garantia, eu não tenho direito às férias, ou seja, eu sou obrigado a estar trabalhando para poder estar recebendo, certo? Então, isso faz com que nós tenhamos essa disparidade entre a América anglo-saxônica no aspecto econômico com a América Latina, tá certo? Gente, por favor, vocês pegam o livro do capítulo 7, da página 105 a 110, leia direitinho os dados que tem lá, depois que vocês assistirem a aula, para vocês poderem responder as atividades, tá certo? Bom final de semana e até mais.